que significa esse sistema alfanumérico que aparece na base do lápis de desenho? Na prática, qual a função dessa graduação? Porque esse é um índice de graduação. Para que serve isso na hora que você está desenhando? Ou na hora que você vai escolher um lápis para comprar? Se você quer saber um pouco mais sobre isso, veio ao lugar certo. Eu sou Newton Schäufler e essa é a Casa da Mão. Todo lápis de desenho profissional traz em sua base um código, uma convenção, que indica uma graduação. E essa graduação tem consequências na hora de desenhar. O grafite do lápis é formado por uma mistura de argila, o mineral, com o mineral grafite. Essa mistura é queimada, ela forma-se um tubinho, ela é queimada, um bastão, ela é queimada e gera uma espécie de cerâmica com grafite. É com esse bastão, envolvido por madeira, que nós escrevemos ou desenhamos. Essa mistura de argila com grafite é que é indicada nessa notação que vem na base de todos os lápis. Notação essa que provavelmente foi inventada por um sujeito chamado Lothar Faber, um dos descendentes do criador da fábrica Faber, posteriormente Faber-Castell. E ele cria um sistema de gradação que vai do mais duro para o mais mole. Então, o sistema criado, que depois todo mundo passou a adotar, vai de 9H até 9B, sendo que H significa hard e B significa black. Há algumas variações, alguns dizem que significaria blend. Enfim, black resolve. Essa gradação vai nos dar de 9H até F e B, né? F é uma ponta intermediária, significa fine, e aí 9B, 8B, 7B. Essa gradação vai te dar dois níveis, um de dureza, então H é hard, quanto mais alto esse índice, mais duro ele é, mas ele é duro porque ele tem menos grafite, tem mais argila, a cerâmica predomina, então ele gera uma ponta muito dura e por isso mesmo mais clara. Em compensação, o 9B, como tem menos argila e mais grafite, gera uma ponta bem mais macia e bastante mais escura. Essas gradações nós chamamos de valores tonais. Eu coloquei aqui uns exemplos dos lápis que eu utilizo, né? Esse aqui é um 3H com T, porque além dessa variação, então a diferença, aqui você tem um exemplo do traço, né, da intensidade do preto para cada uma dessas graduações. Além dessa variação, você ainda tem uma variação dentro da marca, dentro de marcas. O 6B da Faber-Castell é diferente do 6B da Cretacolor, que é diferente do 6B da Faber-Castell aquarelável, que é diferente do 6B da Koh-i-Noor. Cada uma dessas empresas produz lápis de grande qualidade, mas com as suas diferenças. É interessante que você consiga escolher entre esses lápis aqueles que melhor te satisfazem e com os quais você se sente mais à vontade. Alguns puristas dizem que você deve começar desenhos com determinada dureza de lápis, mas eu não sou tão purista assim. E se você está conhecendo o seu material, antes de mais nada, experimente todos eles. Tudo que você tiver, qualquer lápis serve. Os lápis comuns, que às vezes você ganha de brinde em determinados lugares, esses lápis às vezes não tem nem gradação. Ou então vem com o número 2, que a gente nem sabe exatamente o que significa. De qualquer maneira, todos eles apresentam possibilidades de traço e de valores tonais mais claros ou mais escuros, bastante característicos e que podem ser usados com muita qualidade. Então, a regra básica é, quanto mais argila, então H, mais duro e mais claro. Quanto mais grafite, menos argila, B, mais macio e mais escuro. Várias marcas, como eu já disse, essas são as que eu uso, existe uma série de outras. Existe também a lapiseira, com várias durezas, né, de grafite. E uma coisa que é interessante você fazer quando você está usando o lápis é isso aqui, ó.
o lápis a gente usa até o final. É muito caro e não se joga fora. Então é bom ter um extensor para aumentar o tamanho e a espessura. Uma outra coisa que é importante você saber é que quando você tem qualquer lápis que você utilizar, pode gerar valores, intensidades de preto diferente, dependendo da posição que você segura. Então eu vou pegar aqui, esse aqui é um lápis 5B da Faber-Castell, tá? Se eu seguro esse lápis com uma inclinação quase vertical, ele gera um tipo de traço e com uma intensidade. Dependendo do papel, mas em qualquer um vai aparecer, quando você inclina, trabalha com lápis deitado, ele vai gerar um outro tipo de traço, ótimo para preencher espaços, mas que revela com mais precisão a textura do papel. Existem pelo menos três formas diferentes de segurar o lápis. Cada uma delas serve para uma coisa diferente, mas isso eu vou falar em uma outra aula. Portanto, o que a gente precisa saber hoje é que esse código alfanumérico que aparece na base do seu lápis indica a sua dureza e o seu valor tonal. Valor tonal que é a sua tonalidade, a sua luminosidade. Porque o desenho a lápis é, na verdade, um grande jogo de valores tonais, o que o Renascimento e o Barroco chamaram de chiaro oscuro. O claro e o escuro, a luz e a sombra. Mas isso é tema para uma próxima aula. Eu sou o Schäufler e essa é a Casa da Mão.